Boa noite a todos. Vamos dar início com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu para nós hoje o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, a parte que trata a fé e a caridade. Mensagem do Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada, além dela, nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. E assim, com essa mensagem do Evangelho, nós pedimos as bênçãos de Deus, de Jesus, dos nossos irmãos da espiritualidade amiga, responsáveis por este momento doutrinário, para que possamos aprender um pouco mais com a palestra que será colocada a seguir, tenhamos o discernimento de colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os planos, em todos os mundos habitados. O pão do corpo físico e o pão do espírito, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas na medida em que perdoarmos os que nos devem. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do caminho. E ajuda-nos a nos livrar de todos os males que nós mesmos colocamos na nossa caminhada. Que assim seja. A palestra da noite de hoje cabe à nossa irmã Raquel Bittencourt. Tá bom? Boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje para aprender mais um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa palavrinha essas duas palavrinhas, né, que a Carla leu ali, fé e caridade. Na verdade, o tema da palestra de hoje é prece. E por que eu escolhi o tema prece? Porque a gente precisa estar conectado, né, com a espiritualidade, porque a gente precisa
nos harmonizar sempre. Estamos em um mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Muitas vezes nós não entendemos o que é a fé e a importância da caridade, e a importância de nos conectarmos com aqueles que são bons, com aqueles que nos ajudam. E às vezes eu gosto de falar sobre esse tema, sabe? Porque por mais que a gente, eu faço oração todo dia, eu tô sempre, e às vezes não faz, né? E às vezes a gente, eu tô sempre conectado, não estamos. Então, falar de prece. Por que a gente precisa de oração? Será que a gente está sabendo como fazer uma oração? Será que a gente está entendendo a importância de fazer uma oração, de fazer uma prece? Muitas vezes não. Muitas vezes nós não estamos fazendo uma oração como nós deveríamos. Nós não estamos entendendo a importância disso tudo. E aí, para fazer uma oração com eficácia, vamos dizer assim, é importante que a gente tenha fé. E a fé é uma das virtudes ali que está junto com a esperança, com a caridade, e sem ela o resto não funciona. E será que nós temos a fé verdadeira também? Outro dia, quando eu estive aqui, a gente falou sobre bem e mal sofrer, né? Sobre a questão da importância de entender o nosso Deus, aquele Deus que a gente crê, um Deus bom, justo, o nosso Criador, que nos manda tudo aquilo que nós precisamos. A gente sabe que só a oração, embora eu tenha dito que a oração é muito importante, a gente sabe que só a oração não é suficiente, né? Sabemos que muito mais do que orar é preciso que a gente faça, que a gente tenha uma atitude diferente, que a gente busque se transformar. Precisamos agir para que o mundo se transforme. E quando a gente fala o mundo se transformar, é importante a gente lembrar que o mundo, primeiro, que a gente tem que transformar, somos nós mesmos. Cada um de nós é um mundo cheio de sentimentos, cheio de, às vezes, angústias, revoltas, indignação. E quando nós não nos transformamos, enquanto nós não conseguimos essa elevação de transformar a nós mesmos, vamos então iniciar com as orações. Podemos iniciar com a oração, porque a oração ela é a expressão do nosso pensamento. E nós sabemos que antes nós pensamos e depois nós agimos. Tudo começa no nosso pensamento. Então, se ainda está difícil de a gente agir para o bem, de a gente praticar a caridade, de a gente ter essa fé raciocinada no nosso Deus Pai, bom e justo, vamos orar para que a gente alcance esse estado, esse nível de conexão com Deus, né? Antes de falar sobre a prece, é importante a gente lembrar um pouquinho o que está aqui também, o item que eu estou falando, prece, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, também está no Livro dos Espíritos, e o capítulo 27 vem com o tema Pedi e obtereis. E aí fica a dúvida, né? Será que tudo que a gente pede, Deus dá? A gente sabe que não, né? Mas tem um porquê também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui nesse capítulo 27, nós aprendemos também, e a doutrina fala bastante da questão do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Não existe vazio, não existe vácuo. Hoje a doutrina espírita, a gente sempre fala que ela é um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. E quando a gente fala que ela é ciência, é porque muitas coisas que a doutrina espírita nos traz, a ciência tem comprovado. Uma delas é a questão do fluido cósmico universal. Não com esse nome. Eles ainda não têm um nome para falar. Mas, não vou achar minha anotação, mas eu vou lembrar aqui do que eu tenho que falar. O fluido cósmico universal, ele preenche todos os espaços. Não existe vazio. Hoje, a física quântica tem comprovado que não existe vácuo, que tudo está preenchido por alguma matéria, que eles ainda não sabem explicar, mas que não existe vazio. E lá no Livro dos Espíritos, nós já aprendemos, o Livro dos Espíritos é 1858, 57, 58, e lá no Livro dos Espíritos, eles já nos ensinam que não existe vazio, que tudo que a gente pensa que está vazio está preenchido por algo, que é esse fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele está presente em cada
matéria, cada constituição que existe no nosso, cada serzinho, em tudo existe o fluido cósmico universal. Por que eu falo do fluido cósmico universal? Porque a gente sabe, agora, né, já sabíamos, que nada está vazio, tudo está preenchido com algo. O que significa que todos nós estamos conectados pelo fluido cósmico universal. É como se nós estivéssemos dentro de uma banheira grande, com uma gelatina bem grande, e todo mundo está conectado. Por que é importante falar do fluido cósmico universal? Porque nós sabemos, nós aprendemos que a prece ela é a transmissão do pensamento. Acabei de falar que se a gente ainda não age, a gente pode pelo menos pensar. E aí entra um outro, é tema de outra palestra, de falar sobre a importância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Mas, enfim, quando a gente fala da prece, saber que estamos envoltos nesse fluido cósmico universal é ter a certeza de que tudo aquilo que nós oramos, que nós pensamos, que nós emanamos, está envolto nesse fluido cósmico universal e vai chegar até onde nós desejamos. Né? E aí é importante a gente saber também que esse fluido cósmico universal, ele é impulsionado pela nossa vontade, pelo nosso desejo. E aí a gente, quando tem um desejo forte, quando tem a fé, né, quando a gente crê nesse Deus bom, a gente emana esses pensamentos, e esses pensamentos vão alcançar o que quer que seja, tanto os bons quanto os ruins, né? Por isso tem o orar e vigiar. Marcos, capítulo 14, versículo 38 diz: vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a importância de orar e vigiar. Falado do fluido cósmico universal, entendendo que estamos todos conectados, vamos voltar para a prece. O que é prece? De acordo com o dicionário, a prece é toda mensagem que nós, seja oral, escrita, seja os nossos pensamentos, é toda mensagem que a gente dirige a uma divindade, que a gente celebra, que a gente leva, né, a um santo em alguns cultos religiosos, ou seja lá para quem a gente vai elevar o nosso pensamento. E aí, nessa mensagem, nós vamos pedir ajuda, vamos pedir uma bênção, ou vamos agradecer alguma graça que nós tenhamos recebido. A prece, então, é a nossa conexão, o nosso canal de conexão com a divindade, com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E será que a gente está fazendo certo? Volto a perguntar. Talvez não. Talvez nós não estejamos fazendo as nossas orações como deveríamos. Quando eu comecei a estudar, daí tem a parte que fala da lei de adoração, que está no livro dos Espíritos. E aí normalmente a gente faz uma prece para quem? Lá no livro dos Espíritos diz assim, que na pergunta 659, qual é o caráter geral da prece? É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar de Deus, é colocar-se em comunicação com Deus. Quando nós estamos fazendo uma prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. E aí me ficou aquela palavrinha, né? Louvar, glorificar. Mas o que é louvar? O que é glorificar? A gente sabe bem pedir e sabe bem agradecer. Mas será que a gente louva a Deus? Será que a gente está glorificando a Deus? E aí, quando a gente vai buscar, então, o que significa a palavrinha louvar no dicionário, diz que o louvar é elogiar, bem dizer. Será que a gente lembra de fazer isso com Deus? Muitas vezes não. Eu acredito que quase nunca, né? A gente lembra de falar, de dizer, nossa, que bom que Deus me mandou isso, ou como Deus é bom. Às vezes a gente só quer aquilo que a gente espera, que a gente deseja, né? O nosso pedido que seja atendido. Esse louvor, essa forma de agradecer a Deus, ela pode ser através dos nossos bons atos, das nossas boas ações, do nosso trabalho para o bem. Essa também é uma forma de glorificar a Deus. Então, talvez a gente até faça, mas não saiba que está louvando a Deus.
Tá bom. E aí, quando a gente fala em adoração, elevar o nosso pensamento a Deus. Quando nós adoramos a Deus, a nossa alma se aproxima dele. E aí é importante a gente pensar que essa verdadeira adoração, ela está no nosso coração. É de dentro do coração que nós vamos adorar a Deus. Então não adianta nós, tem que rezar de um jeito, tem que rezar de outro, tem que fazer a prece de um jeito, prece de outro. Não. Cada um vai encontrar dentro do seu coração uma forma de adorar a Deus. Somos seres únicos, individuais, e cada um tem a sua forma de se conectar. Um vai gostar de ir lá na beira da praia, botar o pé na areia e agradecer a Deus. Outro vai gostar de olhar para as estrelas e dizer, Deus, obrigado por mais um dia. Cada um tem a sua forma. O outro vai gostar de se ajoelhar e está tudo bem. Para Deus, o que importa, o que faz diferença para Ele é a nossa intenção. Qual a nossa intenção quando nós nos conectamos com Ele? Madre Teresa foi questionada uma vez de o que ela falava quando ela orava. E ela respondeu que ela não falava nada. Ela só escutava. E aí perguntaram, mas o que Deus diz? Ela disse, ele não diz nada. Ele só escuta. E é assim. Deus não diz nada pra gente, ele só escuta. Aí cabe a nós estarmos conectados de fato para entender o que ele está dizendo pra gente. Que ele diz. A gente que não escuta do jeito que ele está falando. Né? Mas quando a gente tem a certeza de um pai justo e bom, e que está lá nos escutando, mesmo sem falar, a gente fica mais tranquilo. E aí, quando eu digo, por que falar de prece, né? É tão importante nós, seres imperfeitos, nos conectarmos com Deus, porque a prece, meus irmãos, pode nos tornar pessoas melhores. Como assim nos tornar pessoas melhores? Quando nós oramos, nós nos conectamos com os espíritos de luz. A gente sabe que todos somos energia, que estamos envoltos no fluido cósmico universal. E essa energia é como uma rede elétrica, né? Ela vai nesse fluido, ela está indo. Quando a gente se conecta, isso vai depender da nossa vibração. Se a nossa vibração estiver elevada, nós vamos nos conectar com os espíritos de luz. Se nós estivermos numa frequência baixa, nós vamos nos conectar com aqueles que não são tão bons. E aí, quando a gente fala da importância da prece, orar e vigiar, é justamente por isso. Porque ela pode nos tornar seres melhores. Mas eu acabei de dizer lá antes que não adianta só orar, que a gente tem que fazer o bem. Uma forma de glorificar a Deus também é pelas nossas boas ações. Só que a prece, conforme os Espíritos nos respondem lá na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, ela nos torna pessoas melhores, porque quando nós oramos com fervor e confiança, quando nós nos conectamos com a espiritualidade de luz, nós vamos nos sentir mais fortes a não sucumbir, a não deixar cair nas tentações, a não nos conectar com aqueles seres que não estão numa vibração tão boa. Deus vai enviar para junto de nós espíritos que irão nos assistir, que irão nos dar força para entender as dificuldades da vida, que irão nos dar força para evitar de fazer o mal. Por isso que a prece ela é tão importante. A prece, aqui no Livro dos Espíritos, e aquele negócio, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente não aprendeu nada do que está escrito aqui, né? Aqui diz assim que a prece é um bem que Deus dá para nós. E quando a gente, é um canal, né, é muito importante essa ação da prece. E quando a gente não usa dela, é como se a gente não aceitasse a bondade de Deus. Porque ele nos deu um canal de comunicação. Não é bem assim, mas é o que está mais ou menos dito aqui. Deus nos deu esse canal de comunicação, de conexão, de elevação. E quando nós deixamos de usar esse recurso, nós estamos abrindo mão
da bondade divina. E eles dizem assim para a gente também, que quando eu vou dormir, toda noite eu faço minha oração e agradeço pelo dia. Eles dizem aqui para nós também que não é na hora de dormir, que é na hora de acordar. Quando a gente volta para o nosso corpo físico, quando o espírito, depois de toda a rotina noturna dele de trabalho, devemos orar a dormir, mas é importante que nós oremos ao acordar. Agradecer pelo dia que se inicia, pela noite de trabalho que tivemos, sabe? Nos conectar com eles desde o início, quando abrimos os olhos, desde o início do dia, porque daí o nosso dia é diferente. Aí as coisas acontecem, fluem de uma forma diferente. E às vezes a gente acorda com o relógio atrasado, já sai correndo e esquece de tudo. Então, vamos refletir diferente sobre a prece, entender que ela é um bálsamo protetor para o nosso início de dia. À noite, ao dormir, vamos sim fazer como Santo Agostinho diz. Vamos olhar o que eu fiz hoje. Eu fui útil, eu fiz alguma coisa, agradecer a Deus pelo dia, pedir proteção pela noite, nos conectar com a espiritualidade de luz ao deitar, para que o nosso trabalho noturno seja para o bem também. Mas lembremos sempre de incluir na nossa rotina diária a oração. E não precisa fazer uma oração de meia hora. Não. Eu falei antes. Não existe uma forma correta, né? Uma maneira, Deus só vai ouvir se a prece for desse jeito. Não. Quando ele fala aqui das qualidades da prece, ele começa no capítulo 27 dizendo: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficar em pé em suas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. Qual é o quarto? Nós. Se vamos nos fechar em nós mesmos para fazer uma oração. Pode ser, obrigado, Senhor, pelo dia que amanhece, que eu seja útil, que eu faça o bem. Que eu seja um instrumento de vossa paz, como nos ensina São Francisco. Que eu sirva para o bem. Que eu trago para perto de nós, através das minhas orações, os espíritos que vão me orientar e me induzir, né, me intuir para o bem. Essa é a oração. Olhar para o céu e dizer, nossa, obrigado pelo sol que me ilumina. Então, a gente se conecta. Mas aí tem um detalhe. A prece verdadeira, ela sai do coração. Ela é sentida, ela precisa de sentimento. Então, quando a gente fala da intenção, é intenção e sentimento. E desejo. E não é só orar, né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. E aí o Evangelho também nos diz que a gente precisa orar, mas a gente precisa trabalhar. A gente precisa se propor a fazer o bem. Ora e labora, né? Tem muitas pessoas que oram muito, mas elas não oram. Não é que elas não oram, elas estão lá. Elas estão proferindo palavras, estão repetindo frases ditas, né? Frases lidas, mas o seu caráter é muito mau. Então, a prece dela, às vezes, não vai ser tão ouvida, porque não adianta eu falar. É a mesma coisa que eu me propor a vir aqui no Centro Espírita, falar sobre prece, falar sobre o bem, sobre a fé, sobre a caridade, que sem a fé não tem caridade, blá, 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 blá. Sair na rua, alguém me pedir ajuda e dizer, não, agora não posso, porque eu estou em pesado, não estou sabendo fazer o bem. Mas o importante, mesmo para essas pessoas que talvez não tenham um caráter muito bom, que ainda estão nesse processo, é que orar, como eu disse antes, vai nos conectar com os espíritos os espíritos de luz mais evoluídos que vão nos orientar para essa transformação do nosso pensamento para o bem. Falei antes do fluido cósmico universal, que através do fluido cósmico universal nosso pensamento é transmitido e assim também são as nossas orações. Então, quando nós queremos nos conectar com as pessoas, nós devemos emanar os nossos pensamentos do bem, nós devemos nos conectar com Deus, nós devemos
usar a nossa vontade para movimentar esse fluido cósmico universal de forma positiva. É uma forma de caridade. E aí a gente precisa acreditar que, assim como Jesus disse, nós somos deuses e nós podemos também fazer o bem através do nosso pensamento, através da nossa fé, também é uma forma de caridade. No centro espírita, a gente sempre, principalmente agora, com o passo coletivo e tal, existe um momento de radiação onde nós nos conectamos com a espiritualidade de luz para fazer a caridade, pedindo por aqueles que precisam, por aqueles que não estão aqui, mas que eles recebam também essa proteção, essas bênçãos que nos conectam com os seres de luz. A prece é agradável a Deus? Kardec perguntou aos espíritos. E aí eles responderam que quando ela é ditada pelo coração, ela sempre é agradável a Deus. É agradável quando é dita com fé, com fervor e com sinceridade. Por isso que, às vezes, a gente simplesmente repetir palavras não vai ter aquele efeito que teria quando a gente se conecta com o coração. A gente aprende também que a boca fala aquilo de que está cheio o coração, né? Então, aqui ele também diz assim, no item que fala sobre a eficiência da prece, ele diz que quando a gente quiser que a oração chegue a Deus, que ela chegue branca, radiosa. O que significa isso, né? Que a gente tire ela do nosso coração, um coração puro, limpo, com fé verdadeira, com amor, com gratidão e resignação, né? Aí ele também coloca, Kardec também joga lá para os espíritos, diz assim, eu posso pedir para Deus para ele perdoar as nossas faltas? E aí eles dizem para a gente assim, que a prece, ela não vai apagar aquilo que a gente fez de errado. Porque o que a gente fez de errado, as nossas faltas não vão deixar de existir. Elas não vão ficar apagadas, né? A melhor prece para ocultar ou para amenizar as nossas faltas são as nossas boas ações. Porque os nossos atos valem mais do que palavras. Então, os bons atos são os melhores, a melhor prece. Para que a gente possa amenizar as nossas faltas. Pode ter alguém que questione, para que eu vou rezar? Porque daí a gente entende na doutrina espírita que as leis de Deus são imutáveis, que os desígnios dele devem ser compreendidos, que a gente vem e reencarna com um roteiro. Então, esse roteiro, ele vai acontecer de qualquer forma. Então, por que eu vou rezar? Por que eu vou me conectar com Deus? Se tudo que é para ser, vai ser, e deu e acabou. Mas aí, aqui no Evangelho, a gente também aprende, como eu acabei de falar, que é a nossa conexão com a espiritualidade de luz. E quando a gente se aproxima deles, a gente pode deixar de errar mais. Ou a gente vai encontrar com a espiritualidade de luz a força para seguir. Então, orar sempre vai ser importante. Principalmente para a gente amolecer o coração e compreender melhor os desígnios do Pai. Para a gente conseguir se resignar melhor. Para a gente conseguir essa força para ser resiliente e se reinventar diante das dificuldades. Então, embora a gente saiba que as leis de Deus são imutáveis, a gente precisa, sim, orar para se transformar. Tem uma parte aqui que ele coloca assim, tu lembra assim, a gente lembra sempre de rezar e pedir para Deus e agradecer pelo dia e tal, e tal. Mas em algum momento, será que a gente lembra de pedir a Deus a força, a coragem, a determinação para nós nos tornarmos pessoas melhores? Para que a nossa transformação moral aconteça? Será que a gente lembra de pedir isso a Deus? Acho que não. Estou falando por mim, né? Às vezes eu sempre peço para Deus me dar força, para Deus me dar sabedoria, para eu conseguir seguir, né, sendo instrumento, falando, tentando trazer um pouquinho de ensinamento.
Porque quando eu estudei um pouquinho sobre a fé, Raul Teixeira diz assim, como nós somos energia, e a energia é movimento, ele diz que a energia primeiro atinge, a gente sabe, a gente está aqui pertinho nessa piscina de fluido cósmico universal que eu disse, eu estou aqui. O fluido cósmico universal que está grudado em mim vai atingir primeiro em mim. Então, se a minha prece, se a minha energia é ruim, o primeiro atacado sou eu. O primeiro atingido por essa energia sou eu. Então, por isso é importante a gente estar sempre com os nossos pensamentos, orando, vigiando, para que o nosso pensamento se conecte com esses espíritos de luz que vão nos ajudar nessa transformação moral. Então, quando a gente fala sobre a maneira de orar, antes de falar disso, eu vou contar uma história. Como eu fui evangelizadora infantil, eu gosto sempre das historinhas, e essa historinha, agora que eu estou assim, já há bastante tempo na doutrina, eu entendo a profundeza dessa oração. Mas eu ganhei esse livrinho quando eu era bem pequena. Acho que a Vida Fala 1, a Vida Fala 2, que vinha várias historinhas infantis, assim, e hoje eu entendo a historinha do carneiro revoltado. Algumas pessoas talvez já conheçam, talvez já tenham ouvido. Eu vou ler para não perder os detalhes dessa história. Ela veio, era Chico Xavier, a psicografia do espírito Neia Lúcio. Carneiro revoltado. Certo carneiro, muito inteligente, mas muito indisciplinado, reparou os benefícios que a sua lã espalhava em toda parte. E desde então, se julgou melhor que os outros seres da criação. E ficou revoltado com a questão da tosquia. Poxa, se eu sou tão precioso, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme? Quando ele era tosquiado, ele sentia frio, de tempos em tempos, né? E só prestava atenção no frio que ele sentia. Ficou despreocupado da ração que ele recebia, quando ele da hospedagem que ele tinha lá no estábulo. Ele só olhava para os prejuízos que ele achava que estava sofrendo com a tosquia. Então, muito revoltado, ele pediu a Deus para que a sua lã fosse coberta de ouro. Assim, daí Deus, sabedoria, bondade, disse: tá bom, meu filho, eu vou atender o seu pedido. E o carneiro, assim que ele se viu todo cheio de pelos preciosos, saiu todo orgulhoso, se exibindo pelas colinas, todo ambicioso. E aí, as pessoas ambiciosas, sem piedade, vieram e arrancaram-lhe violentamente todos os fios de ouro e deixaram ele em chagas. Infeliz, ao lastimar-se, o carneiro correu para o Altíssimo e implorou: meu pai, mude-me novamente. Não posso exibir lã dourada. Encontraria sempre salteadores sem compaixão. E Deus perguntou: o que quer que eu faça, meu filho? O carneiro, com mania de grandeza, suplicou: quero que minha lã seja lavrada em porcelana primorosa. E lá foi, Deus atendeu à vontade do carneiro. E ele teve sua lã transformada em porcelana. Logo que ele foi ao vale, apareceu no céu uma ventania que quebrou todos os fios, dilacerando-lhe a carne. Aflito, mais uma vez, queixou-se ao todo misericordioso: pai, renova-me novamente. A porcelana não resiste ao vento. Estou cansado, exausto. E Deus, mais uma vez, pergunta: que deseja que eu faça? O carneiro nem pensou e foi dizer: para não provocar o ladrão, nem me ferir como porcelana, quero que a minha lã seja feita de mel. E a lã do carneiro se transformou no mais puro mel. Mas logo que o pobre carneiro se achou no redil, bandos de moscas asquerosas cobriram-no, e ele, por mais que corresse campo afora, não evitou que elas sugassem todos os fios adocicados. O mísero voltou ao Altíssimo e mais uma vez implorou: pai, modifica-me. As moscas deixaram-me em sangue. O que quer que eu faça, meu filho?
Deus questionou. O carneiro pensou, pensou e considerou. Eu seria mais feliz se a minha lã fosse semelhante às folhas de alface. E Deus atendeu ao pedido do carneiro. Voltou então à planície, na caprichosa alegria de parecer diferente de todos os demais carneiros da planície. Quando alguns cavalos puseram os olhos no carneiro, ele não conseguiu melhor sorte que outras vezes. Os equinos prenderam-no com os dentes e, depois de lhe comerem a lã, abocanharam-lhe o corpo. O carneiro mais uma vez correu em direção ao juiz supremo, gotejando em sangue das chagas profundas e em lágrimas de ira. Meu pai, não suporto mais. Não pretendo superioridade sobre os meus irmãos. Todo compassivo, Deus, vendo que ele se arrependera com sinceridade, observou. Reanime-se, meu filho. Que pede agora? O carneiro infeliz pediu em pranto. Pai, quero voltar a ser um carneiro comum como eu sempre fui. E terminou. Quero ser simples e útil, qual o Senhor me fez. Hoje sei que meus tosqueadores são meus amigos. Nunca me deixaram ferido e sempre me deram de beber e de comer. O pai sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou. Volte e siga o seu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se você pretende receber, aprenda a dar. Então o carneiro envergonhado, mais satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. O que a gente aprende com isso? Que nós vamos pedir aquilo que nós quisermos. Talvez Deus atenda algumas coisas, talvez não, mas Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, quando nós fizermos as nossas orações, pedimos a Deus, vamos pedir a Deus para que Ele mande, né? Para que nós tenhamos a sabedoria de compreender os seus desígnios, que nós compreendamos que tudo aquilo que nós façamos é por uma razão, é para o nosso bem, porque assim é o nosso Pai Celestial. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Não tudo aquilo que nós pedimos, mas tudo aquilo que nós precisamos para seguir a nossa caminhada. Sendo seres, instrumentos da bondade divina. Vamos pedir para que nós tenhamos essa sabedoria. Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Vamos pedir para que nós possamos a cada dia nos transformar moralmente. Vamos usar a nossa prece com essa fé no Pai justo e bom. Vamos usar a nossa prece para fazer a caridade, nos conectando com os nossos irmãos que precisam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Sejamos instrumentos de paz, de luz, de bondade. Como eu falei, Deus não vai diminuir as nossas faltas. Mas à medida que nós nos ajudarmos, Ele nos ajudará a seguir a caminhada. A prece não tem por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas, quando nós oramos, nós recebemos o alívio, o consolo, o conforto, a inspiração para seguir na caminhada. Então, meus irmãos, vamos aprender a utilizar essa prece branca e radiosa, cheia de esperança e de amor, para nos conectarmos com a espiritualidade de Deus. Vamos ver se dá certo. Se vocês quiserem, fechem os olhos. Se não quiserem, não fechem os olhos. E como a oração pode ser feita de qualquer forma, eu vou orar de uma forma diferente hoje. Vamos nos conectar com Deus para encerrar esse momento. E levem os pensamentos às pessoas que vocês quiserem, aqueles que vocês sintam no coração, que devem receber esse fluido cósmico universal neste momento.
como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Que a mão de Deus nos abençoe e ampare sempre. Muita paz, muita luz, e que nós possamos nos conectar sempre com os nossos anjos guardiões, com aqueles irmãos que nos inspiram e que nos conduzem a caminhar. Muita paz e muita luz. Agradecemos as palavras. E a música que foi bem. Essa música é Canção do Irmão Ausente, de Elizabeth Lacerda. Não sou Elizabeth Lacerda, mas às vezes a gente arrisca. Continuando, então, nessa harmonia, né? Vamos à mensagem da noite de hoje. Nos desígnios de Deus devemos caminhar. Quem escolhe essa verdade nunca se sente desamparado. Vale dizer que nunca estão desamparados. Essa sintonia com o Pai alivia dores, encoraja e auxilia na compreensão e no discernimento. Nunca estamos desamparados, mas muitas vezes nos afastamos por nos conectar em assuntos e objetivos não elevados. De qualquer forma, sempre podem retomar o caminho, recobrar a consciência e se afinar com pensamentos e ações elevadas. O esforço deve ser diário, pois é o que de melhor podemos fazer por nós. Fortalecidos e equilibrados, podemos agir de acordo com os desígnios do Pai e assim dar-nos o exemplo aos que estão próximos. Essa caridade, a do exemplo, é muito importante e, somada à caridade material, cumpre papel relevante. Sendo assim, rogo que busquem essa prática conscientemente. Fiquem na paz do Senhor. E com esta mensagem, seguindo com os nossos pensamentos em Deus e Jesus, daremos sequência aos passes e nos mantemos sentados. Vamos fazer de forma coletiva, estejamos todos receptivos, vibrando nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus nosso Pai, conceda-nos a todos aqui presentes os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos conforme nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos teu amor em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga responsável pelos passos de hoje. Pai nosso, de amor, justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte. Santificado seja vosso nome, que possamos honrá-lo através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine perdão, para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho, e livrai-nos do mal,
que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que nesse momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também aos nossos lares e em nossos locais de trabalho. Esse bálsamo acalente cada espírito, encarnado e desencarnado, que esteja precisando dessas boas energias. Agradecemos, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e que tenhamos todos uma abençoada semana. Que assim seja.